Vídeo com informações, é claro, do Flamengo. A gente vai trazer muitas informações importantes. Tem uma que a gente trouxe com exclusividade um pouco antes do nosso programa lá no SBT começar. Fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre Filipe Luís. Uma informação extremamente importante, embora o Flamengo tenha dito na primeira nota oficial que ele seria um técnico interino, mas pelo que eu apurei, ele não será interino. Como assim, Vene? Isso quer dizer que ele terá um contrato longo com o Flamengo? Sim, é isso mesmo. Já já a gente vai contar todas essas informações, mas Vene, não tem eleição em dezembro? Como é que a diretoria fez isso? Tem multa rescisória? Não tem? Nós vamos trazer todos os detalhes dessa informação aqui no vídeo de agora. Vamos falar também do Flamengo respondendo às notas de Vasco e Corinthians. A semifinal da Copa do Brasil já começou nos bastidores. E foi uma resposta, vou te falar, muito bem dada para as notas oficiais, tanto do Vasco quanto do Corinthians. Tem também no vídeo de agora um levantamento que eu fiz rapidamente dos treinadores que passaram pela gestão Rodolfo Landim. Nós vamos relembrar todos eles e como eles saíram no Flamengo. Tem também a entrevista do Filipe Luís falando como treinador. Gostei de uma declaração dele, falando sobre a relação de amizade com os jogadores do atual elenco. Como é que vai ser isso? A gente vai mostrar isso também. Mas é o seguinte, relembrar aqui a trajetória dos treinadores durante a gestão Rodolfo Landim. Abel Braga pediu para sair quando soube nos bastidores que o Flamengo já conversava com o Jorge Jesus. Ele seria demitido, mas antes disso pediu a demissão. Jorge Jesus, o próprio Jorge Jesus pagou a multa rescisória e partiu para o Benfica. Domenech, demitido. Rogério Ceni, demitido. Renato Gaúcho não renovou o contrato após insucessos no campo. Paulo Souza, demitido. Dorival Júnior, diretoria não quis renovar, mesmo depois do treinador ganhar Copa do Brasil e Libertadores. Vitor Pereira, demitido. Sampaoli, demitido. O Tite, recentemente, demitido. E agora o Filipe Luís será o 11º treinador de maneira efetivada. É essa a informação que a gente trouxe mais cedo, com exclusividade lá no Instagram e também no Threads. A gente fez um vídeo e também trouxemos no SBT Sport Rio ao vivo. O Flamengo assinou o contrato com o Filipe Luís, válido até dezembro de 2025, ou seja, até o fim do ano que vem. Hoje ele é um treinador efetivado, ele não é interino. Vene, mas por que na nota oficial, na primeira nota oficial, quando o Flamengo diz que demitiu o Tite e o Filipe Luís assume de maneira interina, por que estava de maneira interina? Isso foi um erro de comunicação entre o Departamento de Futebol e o Departamento de Comunicação. O próprio Marcos Braz assumiu esse erro já publicamente em uma entrevista coletiva e foi isso que aconteceu. Mas o Filipe Luís está efetivado, ele é treinador, ele não é interino. Por que o Flamengo fez isso? Para dar respaldo e segurança ao Filipe Luís, ao técnico. O Filipe Luís topou, vida que segue. O meu ponto é o seguinte, se nós formos levar em consideração que em dezembro tem eleição, eu acho que a diretoria atual não poderia fazer isso. Por quê? Sabe se a situação vai ganhar? E se a situação ganhar, vai querer manter o Filipe Luís? E a oposição? Eu soube já que a oposição não gostou nem um pouco. BAP, Maurício Gomes de Matos, algumas pessoas não gostaram dessa postura da atual gestão. Mas foi feito, está feito. E eu quero saber de vocês se vocês acharam errado ou certo essa postura de dar um contrato ao Filipe Luís válido até dezembro de 2025, ou se achavam melhor ele ser interino até dezembro e depois resolveria ali o que iria fazer. Só um bastidor que eu soube hoje, Filipe Luís, ele foi contratado no Sub-17 a pedido de Marcos Braz e Bruno Spindel, membros do departamento de futebol do time profissional. Quando o Mário Jorge saiu, um novo treinador seria contratado e Marcos Braz e Bruno Spindel brigaram, entre aspas, nos bastidores para que o Filipe Luís assumisse o Sub-20 e agora tanto Marcos Braz quanto o Bruno Spindel bancaram essa ideia de Filipe Luís assumir o comando do futebol com um contrato válido até 2025. E o Filipe Luís deu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo, entre várias outras declarações. Eu gostei demais da entrevista dele, mostrando o tamanho desse desafio que ele está assumindo, mesmo em curto período como treinador. Ele tem 10 meses apenas como treinador,
ele já sabe do tamanho dele, ele sabe o que ele precisa fazer. Só discordo quando ele diz que o Tite deixa um legado. Por exemplo, ele elogia o setor defensivo do Flamengo. Eu acho que isso aí é muito mais uma maneira de não criticar o trabalho do treinador antigo, que é amigo dele, que levou ele para a Copa do Mundo, inclusive, mas a gente sabe muito bem que a linha defensiva do Flamengo precisa ser ajustada sim. Mas eu vou pegar uma declaração dele aqui, quando ele foi questionado sobre a relação dele com os jogadores do atual elenco, a relação pessoal, a relação de amizade. Ele disse, abre aspas, tem os prós e contras. O pró é que conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças e o que acontece. Eu estava presente nesse grupo há 5 anos. Acho que só chegaram 3 ou 4 jogadores depois que me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz pessoa, é com o Felipe Luiz treinador. É importante separar. Que bom que ele sabia disso, porque isso vai acontecer. O meu maior medo, digamos, medo talvez não seja a palavra correta, mas o meu maior receio nessa chegada de Felipe Luiz para assumir o comando do Flamengo é como vai ser essa relação com os jogadores do atual elenco. Será que ele vai, entre aspas, fechar com a panela? Ou se ele vai tomar as decisões de fato que ele acha correto, sem medo de alguém ficar chateado ou não? Ele já deixou claro aí, pelo menos publicamente, que vai tomar as decisões que ele achar correto e sabe que um ou outro não vai gostar das decisões dele. E tá certo, tem que ser assim. É assim com todo treinador. Então, acho que o Felipe Luiz ele chega muito bem para assumir esse desafio. Tomara que dê certo. Nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo, ele está comandando a primeira atividade dele. Ele foi questionado sobre a segunda atividade dele, porque ontem ele comandou bem, e a última antes do duelo com o Corinthians, que será nessa quarta-feira, 9h45. Ele foi questionado sobre o goleiro, qual goleiro ele vai botar, porque o Matheus Cunha estava sendo goleiro de Copa do Brasil. Inclusive, um dos motivos da diretoria ter tirado o Tite foi o Tite ter mantido a decisão de botar o Matheus Cunha, mesmo o Flamengo eliminado na Libertadores. Ele foi questionado sobre isso e respondeu como vários outros respondem. Amanhã, 8h45, vocês vão saber a escalação. Claro que nós aqui vamos tentar apurar para saber qual é o time trazer para vocês e deixar vocês muito bem informados. Flamengo, enquanto Felipe Luiz iniciava a sua entrevista coletiva, o Flamengo emitiu um comunicado oficial longo para responder Vasco e Corinthians, que entraram no STJD contra a decisão da CBF de mudar as datas do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, por entenderem que Flamengo e Atlético Mineiro estão sendo beneficiados. E ao longo dessa nota aí, a diretoria do Flamengo fez elogios à CBF. Olha, o clube enalteceu a decisão tomada pela entidade e diz que a consulta às equipes foi imparcial, isonômica e democrática. Segundo o rubro-negro, uma solução diversa proposta pelo Vasco ao questionamento da CBF configurou um placar favorável ao Flamengo e ao Atlético Mineiro, que pediram a mudança das datas. Vou ler aqui esse trecho, abre aspas. A CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os 4 clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil 2024, acerca da inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dado uma solução diversa de que foi posta em votação, o que gerou a concordância da maioria dos envolvidos, 2 contra 1, disse esse trecho da nota aí do Flamengo. Então, os bastidores estão pegando fogo, as semifinais da Copa do Brasil já iniciaram, pelo menos nos bastidores, o Corinthians ameaça até não entrar em campo, o que eu acho que não vai acontecer. Eu estou vendo muito mais o Corinthians, na verdade o presidente do Corinthians, jogar para a galera, jogar para a torcida, dizer que fez algo, mas no fim das contas a gente sabe o que vai acontecer. O Corinthians vai entrar em campo e vamos ver se vai ganhar do Flamengo ou não. Eu acho que vai ser um duelo extremamente difícil para o Flamengo, tanto no Maracanã quanto no jogo da volta. Mas essa estreia de Felipe Luiz será extremamente importante para o fim dessa temporada. Eu acho que pode ser um divisor de águas no ânimo dos jogadores, porque os jogadores estavam visivelmente cabisbaixos. E até o momento, o Corinthians não efetuou a compra de Hugo Souza, ou seja, desse jeito, se ele entrar em campo amanhã, ainda como um jogador do Flamengo emprestado ao Corinthians, o Corinthians tem que depositar na conta do Flamengo R$500 mil, que é o valor daquela multa para ele poder jogar contra o Flamengo. Dito isso, galera,
Espero que vocês tenham gostado das informações. Rapaziadinha, então é isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando realmente do Flamengo. Pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega no canal aí do Vini Casagrande, se inscreve também. E daqui no meu, pra dar uma moral também pra mim, né? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Segue aí pro próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto.